Seleção Nacional. Garrincha jogou 50 partidas oficiais pelo Brasil entre 1955 e 1966, marcando 12 gols, e foi titular da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1966. Ele jogou, ainda, 2 partidas na Copa América de 1957-4 na edição de 1959, onde o Brasil terminou em segundo em ambas as edições. Sua primeira aparição com a camisa da seleção foi contra o Chile, no Rio de Janeiro, em 1955. Em todos os seus jogos, participou de apenas uma derrota, de 3-1 para a Hungria na Copa do Mundo de 1966, jogo em que Pelé não jogou. Aquela foi a última vez que Garrincha vestiu a camisa da seleção em um jogo válido por uma competição oficial. Com Garrincha e Pelé jogando juntos, o Brasil nunca perdeu. Mesmo na seleção brasileira, Garrincha nunca abandonou sua forma irreverente de jogar. Voltava a driblar o jogador oponente, no mesmo lance, ainda que desnecessariamente, só pela brincadeira em si. Sobre a Copa do Mundo de 1954, alguns acreditam que Garrincha não foi convocado por ser considerado muito individualista, já que juntamente a comissão técnica da seleção estava adotando um novo estilo de jogo europeu centrado no trabalho em equipe. O maracanaço ainda atormentava os dirigentes brasileiros, que acreditavam na necessidade de abordar o futebol de uma maneira mais rigorosa e científica. Além disso, o Brasil tinha outros jogadores talentosos em sua posição, principalmente Julinho Botelho. Garrincha atuou em algumas partidas do Campeonato Sul-Americano de 1957, mas foi reserva na Copa Roca do mesmo ano e na Copa Oswaldo Cruz de 1958, quando Joel era o preferido. Copa do Mundo de 1958. Durante a fase de preparação anterior à Copa do Mundo de 1958, na Suécia, o professor João Carvalhais, psicólogo da equipe, decidiu submeter os jogadores a testes de aptidão. O método adotado era para que representassem a figura de um homem, e os desenhos mais detalhados revelariam as personalidades mais sofisticadas. Garrincha traçou uma figura humana desproporcionalmente grande, alegando que era Quarentinha, seu companheiro de clube. O ponta-direita também se mostrou incapaz de distinguir uma linha horizontal da vertical. Assim, ele obteve uma pontuação menor do que o limiar mínimo estabelecido pela teoria, fez 38 pontos de 123, e o relatório preparado descreveu sua personalidade como infantil. Segundo o psicólogo, convocar Garrincha para a Copa seria um erro, já que ele não tinha condições de enfrentar jogos de muita pressão. O curioso é que Pelé também foi reprovado neste teste, e reza a lenda que Pelé chegou ao Dr. Carvalhais e afirmou: "Você pode até estar certo, mas não entende nada de futebol." Há relatos que dão conta também que antes dos testes serem realizados, o lateral Nilton Santos disse ao psicólogo: "Olha, doutor, vem aí um sujeito de pernas tortas que não vai saber fazer nada disso. Mas tenha paciência com ele, doutor, pois ele joga demais." Em 29 de maio, 10 dias antes do início da Copa do Mundo, Garrincha marcou um de seus gols mais famosos, contra a Fiorentina, na Itália. Ele driblou 4 defensores e o goleiro, antes de parar na linha de gol. Mesmo com o gol aberto, em vez de chutar a bola para o gol, ele ainda driblou o zagueiro Enzo Robotti antes de marcar o gol. Apesar de seu desempenho impressionante, a comissão técnica da seleção ficou chateada com o que consideraram uma jogada irresponsável, e isso provavelmente levou Garrincha a não ser escolhido nas 2 primeiras partidas do Brasil no torneio de 1958. No entanto, precisando do resultado, ele foi escalado para a partida contra a URSS, a última da fase de grupos. Essa partida marcou a estreia da dupla Garrincha e Pelé. Os soviéticos eram um dos favoritos para o torneio, e para o Brasil, seria o jogo da vida. Para Garrincha, porém, seria apenas um jogo como outro qualquer. Só para se ter uma ideia, antes do jogo, Garrincha foi abordado por uma pergunta que entrou para a história. Um jornalista, querendo tirar sarro de Mané, o questionou sobre o significado da sigla que ficava na camisa soviética, CCCP, no original, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sempre ágil, Garrincha disparou: "Cuidado com o crioulo Pelé." O técnico brasileiro, Vicente Feulala, decidiu atacar diretamente do pontapé inicial. Garrincha recebeu a bola na ala direita, passou por 3 jogadores adversários e chutou na trave. Com o jogo ainda com menos de 1 minuto, ele criou uma chance para Pelé, que também chutou na trave. O Brasil, principalmente Garrincha, foi tão impressionante nos momentos de abertura que o início do jogo costuma ser chamado de os 3 minutos mais incríveis do futebol de todos os tempos. Garrincha dava, assim, seu cartão de visitas à Copa do Mundo. O Brasil venceu a partida por 2-0. Eu fazia o lançamento e tinha vontade de rir. O Mané ia passando e deixando os homens de bunda no chão, em fila, disciplinadamente. Didi,
Sobre Garrincha na Copa de 1958. No jogo seguinte, realizado no dia 19 de junho de 1958, vitória dos brasileiros nas quartas de final por 1-0 sobre o país de Gales. Após a partida, Mel Hopkins, zagueiro que encarou Garrincha naquele jogo, descreveu o ponta-direita como um fenômeno capaz de pura magia. Era difícil saber de que maneira ele estava indo por causa de suas pernas e porque estava tão confortável com o pé esquerdo quanto com o direito, para que ele pudesse entrar ou descer pela linha, e tinha um chute feroz também. Na final contra a Suécia, o Brasil saiu atrás do marcador, mas empatou rapidamente depois que Garrincha superou seu marcador na ala direita e deu um cruzamento para Vavá marcar. Antes do final do primeiro tempo, Garrincha fez uma jogada semelhante, dando nova assistência para Vavá marcar 2-1 para o Brasil. O Brasil terminou de vencer a partida e seu primeiro troféu da Copa do Mundo, com Garrincha sendo um dos melhores jogadores da competição. Ele foi eleito para a seleção do torneio. Enquanto seus companheiros comemoravam a vitória na Copa do Mundo, ele ficou inicialmente confuso, tendo a impressão de que a competição era mais parecida com uma liga e que o Brasil jogaria com todas as outras equipes 2 vezes. Tanto que deu uma entrevista dizendo: "Campeonatinho Michuruco, nem tem segundo turno." Período entre as Copas de 1958 e 1962. Segundo o escritor Rui Castro, biógrafo do craque, entre 1958 e 1962, quando ganhou 2 Copas do Mundo, não houve ninguém no Brasil mais amado que Garrincha. O futebol do craque conseguia abrir sorrisos involuntários até nos rostos dos mais sérios e de quem não torcia para o Botafogo. Garrincha havia se tornado uma instituição nacional. O período entre as 2 Copas do Mundo viu Garrincha ganhar peso, muito por conta de seu vício em bebidas alcoólicas. No amistoso contra a Inglaterra, em 13 de maio de 1959, o treinador Vicente Feulala preferiu jogar com Júlio Botelho, que não tinha sido selecionado por 5 anos. No entanto, o comissário técnico decidiu chamá-lo para a Copa América, realizada naquele ano, um evento no qual Garrincha entrou em campo 4 vezes sem marcar nenhum gol. Em 1961, o atacante conquistou a Taça Bernardo O'Higgins e a Taça Oswaldo Cruz com o Brasil. Copa do Mundo de 1962, a Copa do Garrincha. Garrincha na Copa do Mundo de 1962. Em 1962, com a contusão de Pelé, descobriu-se um outro Garrincha. O jogador assumiu de vez a responsabilidade para definir os caminhos que levariam a seleção brasileira ao título. De repente parou de brincar, virou sério, compenetrado de que a conquista da Copa dependia dele, e fez o que nunca tinha feito: gols de cabeça, de falta.